o programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Olá, meus amigos, meus irmãos, aqui estamos com o nosso programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Como sempre, contamos com o apoio inestimável do nosso produtor, Assauri Franco de Moraes, que fará agora a sua saudação a todos vocês. Agradecendo sempre o carinho da audiência e pedindo ao Pai que esteja em todos os corações. Também conosco o nosso querido amigo, irmão Joel Vaz, o homem da agendinha luminosa. Então, Joel. Amados irmãos, Jesus no coração sempre. A nossa agendinha hoje fala de um assunto interessante. Na questão 798 do Livro dos Médiuns, Allan Kardec faz uma referência sobre a época aproximada da transformação do planeta de provas e expiações no planeta de redenção. Ele diz que provavelmente ao longo de 3 gerações aconteceria esta mutação. É um assunto interessante, curioso, desafiador e que nos toca particularmente. A afirmativa é que esta é a nossa mais importante reencarnação, porque estamos muito próximos dessas transformações. É verdade. O nosso querido amigo Alquindas de Oliveira nos apresentou um artigo interessantíssimo sobre esse tema. Inclusive, nos apacenta contra essa questão desse cenário dantesco que a gente vê aí, da possibilidade de uma terceira guerra mundial pela ganância, ocupação dos postos, a falta de amor, mortes de todas as maneiras, degola e tudo mais. Fique tranquilo, porque na época da redenção, da regeneração, todos já desencarnaram. Serão substituídos por espíritos de amor que vão encarnar justamente nesse período para preparar a chegada do grande advento. Se você quiser saber mais sobre esse artigo, que é muito interessante, acesse www.alquinda.com.br e vai saber muito mais. Ele tem um livro também muito interessante chamado Desenvolvimento Espírita. Esse é Alquinda com K, né? Alquinda com K, isso mesmo, Alquinda com K. Falando em gente que trabalha afincadamente, eu quero lembrar a atividade extraordinária de André Trigueiro, que ele se multiplica para realizar as diversas tarefas a que se dedica de corpo e alma. Apresentador do jornal, de vários jornais da TV Globo, da Globo News, editor do programa Cidades e Soluções, que é um quadro que é quinzenal na TV Globo sobre sustentabilidade. E ainda faz do seu ofício um palanque na divulgação da doutrina espírita. Ele realizou agora um seminário chamado Espiritismo e Sustentabilidade em Amparo, São Paulo, e dividiu a última semana de agosto, no sábado e no domingo, com o nosso professor César Reis, lá na Praia Vermelha, apresentando um no sábado, o Trigueiro no sábado, e o professor César Reis no domingo. Belíssima participação da doutrina espírita. E uma notícia muito gostosa, que eu dou com um prazer imenso, que é é tão bonita porque tem que ter palavras muito cuidadosas. A recuperação do nosso querido amigo Raul Teixeira. Ele ainda tem alguma pequena dificuldade na fala, mas já está presente numa porção de eventos. E no dia 14 passado, lá no encerramento do congresso, lá na Bahia, em Vitória da Conquista, ele participou junto com o Divaldo da tarde de autógrafos. Divaldo respondia perguntas e ele também autografava e atendia as pessoas com o carinho de sempre. Luz, paz, saúde para o nosso querido confrade e irmão Raul Teixeira. Está havendo uma movimentação muito importante para a geração de recursos para a obra social do Raul, lá em Niterói, né? Da Sociedade Espírita Fraternidade. E o Raul, quando fazia as palestras, ele vendia muitos livros, e esses livros sustentavam a instituição. Com essa dificuldade física que ele tem atualmente,
não está podendo fazer as palestras, e os livros, a venda caiu muito. E com isso as dificuldades da instituição aumentaram. Então tem havido um esforço de muitas pessoas no movimento espírita para ele até, como você acabou de anunciar, participar de um seminário desse, autografando dos livros. Já está escrevendo, né? Com um esforço enorme, usando inclusive a mão esquerda. Isso. Né? É um esforço fantástico. E a presença dele é luminosa, que é o Raul, né? Um companheiro muito querido de todos nós. Então há uma mobilização do movimento espírita para a sustentação da obra, que ele criou, né? E manteve com seus livros durante todo o tempo, mantém até hoje. Mas a gente até está assim, convidando os companheiros a cooperarem no sentido de nos ajudarmos lá, a Sociedade Espírita Fraternidade. Que é belíssima. Nós tivemos a oportunidade de, no programa Despertar, a gente fazer uma entrevista com ele, e o projeto foi desenvolvido no mundo espiritual e repassado para ele. É lindo. Desde o projeto arquitetônico. Maravilhoso. É preciso ver. Mas o nosso Assaruí recebeu nas mãos, né? A pessoa procurou, entregou na mão dele, responde isso aqui, porque eu estou curioso. É o nosso irmão José Carlos Vieira da Cruz, lá de São João do Meriti. Ele procurou Assaruí e entregou a ele o seguinte pedido: Assaruí, os espíritos elementais existem? Olha, é possível até que alguns ouvintes nossos, eles não tenham informações sobre os espíritos elementais. Então, cabe antes um esclarecimento dizendo que a doutrina espírita, ela faz referência a espíritos que têm a missão específica de cuidar da natureza. Eles são sempre coordenados por espíritos superiores que estabelecem as diretrizes de ação. Assim, nós vamos encontrar em reportagens como na Revista Espírita de 1859, onde o espírito Erasto, muito conhecido na nossa codificação, Isso, né, explica que existem espíritos encarregados por Deus para lidar com as forças da natureza. E também agora, nas questões de número 536 a 540, em O Livro dos Espíritos, onde fala sobre a ação dos espíritos nos fenômenos da natureza, a espiritualidade oferece interessantes esclarecimentos sobre essa questão. São, inclusive, esclarecedoras essas informações. Agora, é a entrevista concedida por Divaldo Franco para a Revista Espírita Allan Kardec, ano 5, número 17, de agosto de 1992, editada lá em Goiânia, né? E nessa entrevista que eu já tinha dito, esclarecedora, né, o Divaldo vai explicando com detalhes como se processa essa convivência entre os espíritos da natureza e os humanos, e como eles participam do processo interativo dos elementos terra, água, fogo e ar. O Divaldo diz que esses espíritos da natureza, eles desempenham inumeráveis tarefas relacionadas com as chuvas, as tempestades, os terremotos, e também interferem nos fenômenos normais da natureza, sempre, como já dissemos, sob a direção dos engenheiros siderais. Não podemos dizer, portanto, que os elementais não existem. A experiência, a tradição e a própria doutrina espírita acolhem tais seres como sendo reais, como realidade. É interessante que a doutrina espírita coloca isso nesse processo evolutivo dos espíritos, né? E a possibilidade que eles têm de alcançarem em plenitude a sua individualidade, né? Faz parte do processo. Nós encontramos elementais, referência na literatura hindu, literatura chinesa, né? Nos egípcios antigos, na teosofia, né? Os nossos irmãos da Umbanda falam bastante dessas questões. Portanto, isso é um tema muito interessante, né? E que vale a pena, merece a nossa reflexão, o nosso estudo. O nosso irmão faz uma outra pergunta também interessante. Ele pergunta: o que é um poltergeist? Gostei da pronúncia. Caprichado. Alemão. Alemão. Olha, poltergeist vem do alemão polter, que quer dizer ruído, e geist, que quer dizer espírito. Também
chamado na parapsicologia de psicocinesia recorrente espontânea. É um nome bonito. Essa aí, Essa é bonita. Essa olha, isso esse fenômeno, né, é um tipo de evento chamado de sobrenatural que se manifesta em um ambiente no qual existem ocorrências físicas, tais quais chuva de pedra, movimentações, aparecimento e desaparecimento de objetos, sons. Tem um outro, pirogenia, que é o fogo espontâneo, né? Aparecimento espontâneo de fogo, luzes, e isso entre outros, né? Pode envolver, inclusive, até ataques físicos. Essas manifestações elas já foram registradas em muitas culturas e países, incluindo o Brasil, Austrália, Estados Unidos, Japão e a maioria das nações europeias, né? Olha bem, os primeiros casos, inclusive, de poltergeist já foram registrados no século I da era cristã. Agora, vale aqui a gente lembrar que lá nas origens do Espiritismo, antes mesmo de Kardec, ainda na América do Norte, o fenômeno de poltergeist das irmãs Fox, em Hyattsville, já era um fenômeno de poltergeist que chamou a atenção sobre o processo. As batidas. E tinha também pedrada no telhado, aquela coisa toda. Então nós podemos dizer que esses fenômenos são como uma faculdade extrasensorial na qual a mente atua diretamente sobre a matéria através de meios invisíveis sem contato físico. O termo, inclusive, psicocinesia, também usado, ele é derivado das palavras gregas psique, que é alma, e kinein, que é mover. Isso. De acordo com a literatura espírita, o fenômeno poltergeist, ele decorre de espíritos em perturbação, os quais, em sintonia com uma pessoa sensível, que no caso seria um médium de efeitos físicos, né, eles atuam por vezes de forma agressiva ao fazer com que objetos como pedras, por exemplo, voem pelos ares atingindo outros objetos e pessoas. Para a ocorrência da manifestação, é obrigatória a presença de um médium de efeitos físicos, ainda que completamente alheio à sua mediunidade, ou seja, mesmo que ele não tenha consciência de ser médium de efeitos físicos. Portanto, o fenômeno existe. Ele, hoje em dia, até que ele não ocorre, mas não é muito comum. Mas no passado, no século XVIII, nos séculos XVIII e XIX, eram bem mais frequentes e muito registrados na Europa, né? Ou seja, para agir sobre objetos materiais, é necessário que o médium encarnado, né, ofereça um fluido que é manipulado pelos espíritos desencarnados para fazer essa transição, né, de um modelo não tridimensional para o nosso modelo material tridimensional. Por isso é indispensável a presença do médium de efeitos físicos. Né? Muito bem, mas o nosso companheiro continua curioso. Poltergeist e mesa girante são a mesma coisa? Olha, não. Conforme eu expliquei, o poltergeist ele é provocado por espíritos perturbadores, zombeteiros, com a finalidade de desestabilizar pessoas e ambientes. Já o fenômeno das mesas girantes ele tem outra visão. Ele pode ser provocado sempre com a presença também de mesas de efeitos físicos, mas com finalidades pacíficas. Quando ele pergunta se é a mesma coisa, se nós formos procurar, na essência, a administração do fenômeno é a mesma, a ocorrência dele é a mesma, os elementos que atuam também são os mesmos. Agora, as finalidades, a maneira como eles se expressam é que é diferente. Tá? Eles não se confundem e nem podem ser considerados dentro do mesmo processo. Quer dizer, o fluido que permite jogar pedra é o mesmo que permite bater a mesa, não é isso? Agora, a condução disso depende da questão moral do espírito que trabalha. Exatamente. Agora, a esse fenômeno, né, está associado um outro fenômeno chamado tiptologia, que ocorre quando são emitidos sons, como se fossem pancadas,
que podem seguir um ritmo determinado ou não. Isso. Esses dois fenômenos eles foram observados pelo incrédulo professor Rivail e, após observações sérias, ele chegou à conclusão de que havia uma inteligência por trás daqueles sons. Assim, foram dados os primeiros passos para a firme convicção do professor, que veio a ser Allan Kardec, o codificador do Espiritismo. Poltergeist, criptologia, mesas girantes, são fenômenos que exigem a presença de um médium. Nós já falamos isso várias vezes hoje aqui. De um médium de efeitos físicos. Mas eles são diferentes quanto à ocorrência e finalidades. Então, você veja bem, Kardec reagiu muito a participar de reuniões, onde os amigos o chamavam. Ele reagia, ele tinha uma mente extremamente pragmática, racional, então ele achava que aquilo não tinha muito sentido, mas ele acabou indo. Evidentemente atendendo a um imperativo de programação espiritual que ele não estava explicando, né? E quando ele começou a ver aquilo, foi que ele começou a desconfiar, porque ele fazia perguntas e o espírito respondia na sequência de batidas, como se fosse um tipo de código Morse, uma coisa assim, né? E aí ele começou a perceber, então, depois de averiguar que não havia ninguém por perto para fazer esse tipo de mistificação, né? Aí ele foi indo, e foi esse o processo pelo qual a mente iluminada de Kardec despertou para o fato de poder fazer a codificação. O diálogo dele com os espíritos, depois ele se transformou completamente. Aí ele tinha diálogos mesmo através da psicofonia com as médiuns, as meninas da codificação, né? Então ele já podia fazer isso. Mas o começo de tudo, o princípio básico do processo, tudo isso começou exatamente através de um fenômeno que, diga-se de passagem, antes dele, era aquilo que se chama de fenômenos de espetáculos de vaudeville. Isso. Espetáculos de vaudeville eram aqueles que eram apresentados nos teatros de revista de Paris, não só de Paris, mas das capitais europeias e também dos Estados Unidos. Então, na verdade, é por isso que Kardec reagia a ver essas coisas, porque a visão que ele tinha era de que era uma coisa de vaudeville. Né? Então, até que ele se convencesse de que havia uma inteligência por trás daquilo, até que ele se convencesse de que alguma coisa estava diferente no processo, e foi daí que começou tudo. Então nós entendemos que tem uma importância muito grande essa questão das mesas girantes. Kardec era um cientista, né? Então ele usou a metodologia que Galileu usou para mostrar que a Terra também rodava. Né? Ou seja, era pesquisa associada à experimentação. E ele começou a experimentar, pesquisar, experimentar. Inicialmente, ele não acreditava nesse negócio. Mas quando as perguntas vieram, as respostas inteligentes, às vezes com coisas que ninguém ali sabia, né? Ele perguntava assim, onde é que está a inteligência da mesa? Ele examinou, isso é uma mesa como outra qualquer, não tem cérebro, não tem sistema nervoso, então a inteligência não está na mesa, porque a mesa não sabe responder. Isso é um pedaço de madeira que foi trabalhado aí pelo carpinteiro. Então a inteligência está fora da mesa. Que negócio é esse? Foi a própria inteligência que disse, não, eu sou o espírito, a inteligência que deu o nome. E aí, gradativamente, com os anos de estudo, de pesquisa, de experimentação, a verificação daquilo em várias fontes diferentes, né, é que transformaram o professor Hippolyte Léon Denis Rivail, né, um pedagogo, um cientista da época, né, no famoso Allan Kardec, que fez a criação do que nós conhecemos como a doutrina espírita. Queria pedir permissão à produção, rapidinho. Hoje à noite, no Teatro Vanucci, Flávio Távora Pinho. É fabuloso, escritor e palestrante espírita. Espero vocês. Que horas é? Às 19h30. É no Shopping da Gávea? Shopping da Gávea. Vale a pena, é imperdível, não é? Imperdível. Então, meus irmãos, estamos apresentando nosso programa Cultura Espírita pela Rádio Rio de Janeiro, emissora Fraternidade, 1400 kHz. Vamos agora fazer o nosso breve intervalo e daqui a pouco retornamos, se Deus quiser. Instituto de Cultura Espírita do Brasil.
Precisando escolher um presente? Aceita a sugestão? Ofereça um livro. Na livraria do ICEB, você vai encontrar sempre o presente ideal ao preço de R$20 o volume. Para a sua comunidade, você pode receber os livros pelos correios, fazendo os pedidos por telefone. DDD 21 2224 1060 ou 2224 0726. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Meus amigos, a internet do bem traz hoje uma mensagem cujo título é Ondas de Luz, de autoria de Gloria Wendroff, com o seguinte texto: algo especial está acontecendo no mundo e já faz algum tempo. Estás revertendo uma tendência. Teu coração e mente vagam pelo universo. Aquilo que falas é ouvido ao redor do mundo. O que ouves ressoa dentro de ti e cria ondas no exterior para ser repetido àquele que falou e a todos os outros, perto ou longe. Todos os problemas que lês nos jornais, pelo simples ato de ler, tu os propagas. Todo e-mail que escreves alcança mais do que apenas o destinatário. Ele, na verdade, viaja nas ondas de luz. Mesmo quando as ondas de luz são supostamente inexistentes, elas são vistas. Até mesmo os cegos podem vê-las. És um produtor e receptor de pensamentos. O mesmo pode ser dito em relação ao amor. Podes aumentá-lo ou não. Aqueles que possuem websites falam mais alto. A vibração deles vai mais longe. Aqueles que postam em websites fazem sua luz chegar mais longe e mais rápido. Teu voto pode não ser significativo, mas teus pensamentos o são. Tuas palavras o são. Teu amor o é. O algo especial de que falo é que há uma onda de luz energizando todo o mundo. Apesar de toda a bobagem que alguns insistem em divulgar, há mais amor ressoando e esta onda está pegando. Sabes onde há amor, o julgamento não encontra abrigo, sai pela janela. Tremes ao pensar sobre a devastação que alguns governantes impuseram ao mundo. Uma parte tua coloca simples seres humanos em duas filas. Uma é a fila que lhes dá permissão para viver, e a outra a que põe um X na vida deles. As duas filas são a personificação do julgamento. Quando julgas, com teus pensamentos, colocas as pessoas em uma destas duas filas. Basta. Faz uma fila só. Sabes bem qual. No mundo, tudo está de cabeça para baixo. E agora vais virar o mundo para cima. Agora sabes que teus pensamentos afetaram todos que viveram. E agora queres o fim da crueldade e do ressentimento. Então, agora tira todas as tristezas do teu coração e transforma-as em tochas de amor. Do julgamento para o amor. Do desdém para o amor. Há muito mais espaço em teu coração para o amor. Dispensa o julgamento e terás aberto muito mais espaço para o amor florescer. Se quiseres realmente eliminar a negatividade da face da terra, tu não mais a publicarias. Substitui teus pensamentos de desaprovação pelos de gentileza e amor, mesmo sobre aqueles que te magoaram. Encontrarás uma maneira, pois ninguém te magoou tanto quanto teus próprios pensamentos. Aqueles que te causaram dor, estejam eles perto ou longe,
sejam eles conhecidos ou não, já se esqueceram de ti e não te estão magoando mais. Tomaste o lugar deles com teus próprios pensamentos. Com cada pensamento nocivo que tens, abres as feridas. És tu que deves acabar com a paródia da justiça. És tu que deves transformar-te no justo. És tu que deves eliminar os resíduos de julgamento do teu coração e de teus pensamentos. És tu que deves fazer as pazes contigo mesmo e assim colocar paz no mundo. Não amas a guerra, mas mesmo assim podes amar as pessoas que fazem a guerra. Tens que amá-las, pois a paz depende de ti. Se realmente amas a paz, tens que parar de condenar a todos, inclusive a ti mesmo. Nenhuma palavra de condenação deve sair de teus lábios novamente. Nenhuma história de transgressão deve ser contada, pois quando as contas, tu as apoias. Conta algo sobre a guerra e tu a declaras de novo. Elimina a guerra do teu coração e cria paz. Declara trégua contigo mesmo. Vai ao silêncio do teu coração e deixa jorrar as ondas de luz da paz. Meus amigos, gratos pela gentil audiência, aqui nos despedimos. Até a próxima semana. Façamos o bem, cultivemos a paz. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Noticiário do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, Neandertal Alves. Como é bom estarmos de volta. Olha, o nosso ICEB conta realmente com um time de primeira. De 8h30 até as 10 horas da manhã, nós contamos com a presença do Silvio Portugal, colaborador e parceiro do ICEB há muitos anos. Ele estuda conosco doutrina espírita. E para você que quer estudar a mediunidade, de 10 horas até o meio-dia com o nosso Silvio Portugal. Você que gosta do Esperanto, tem um companheiro, um professor, um divulgador entusiasta em Altamiro Rocha. Altamiro está conosco há muitos anos no ICEB, divulgando e perpetuando esta língua do Esperanto, que é a língua universal do amor, da fraternidade. Esperanto Básico 1, de 9h30 até às 11 horas. Esperanto Básico 2, de 11 horas até o meio-dia, a cargo e às mãos de Altamiro Rocha. Você vai realmente se impressionar com a qualidade dos estudos sobre o Esperanto e desta língua, o Esperanto com Altamiro Rocha. José Rubim, de 1h30 até as 2:45, com o pensamento de Joana de Ângeles, tudo isso coordenado pelo mestre, o nosso presidente de honra, vitalício para sempre, Jorge André dos Santos, nosso Jorge Andréia. Então, José Rubim, ele estuda com esta óptica especial que tem, a sua sensibilidade tão apurada, os pensamentos de Joana de Ângeles, tudo com a supervisão do mestre Jorge Andréia. Às 3 horas da tarde, Jorge Cerqueira, e o tema Transição Planetária, Comunidade da Vida. Transição Planetária, Comunidade da Vida, Jorge Cerqueira, no nosso ICEB, às 3 horas da tarde do próximo sábado. E uma homenagem ao nosso Geraldo Guimarães, como sempre fazemos, através da sua esposa Ana Jaicy Guimarães, retirando da nossa revista Cultura Espírita, Crônicas de Família, o tema Herança Divina. Preste atenção na poesia da Ana Guimarães. O tempo urge, é hora de rever os arquivos mentais, de sair do mesmismo e apresentar algo diferente. Criatividade faz parte de nossa herança e o Espiritismo, sendo consolador e pioneiro, é rico de chances para a mente acostumada a pensar, a criar. Belíssima crônica
de família e o tema Herança Divina, da Ana Guimarães. Quero lembrar a você que a TV ICEB está a um toque do seu mouse. Você digita www.portaliceb.org.br e se conecta. Ou então você baixa no seu smartphone, no seu iPod, no seu tablet, o link da nossa TV ICEB e poderá assistir ou ouvir as nossas palestras todos os sábados e ter acesso, logicamente, a tudo de novo do nosso ICEB. Nós estamos preparando um novo portal com muitas novidades. E a TV ICEB, a um toque do seu mouse, no nosso portal ICEB. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Assim, meus amigos, meus irmãos, nós estamos chegando ao final do nosso programa Cultura Espírita do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Agradecemos muito pela atenção de cada um. Desejamos que o Senhor Jesus esteja em seus lares, em seus corações, e que venha aí uma semana de luz, de paz, de harmonia, de saúde, de equilíbrio e de muito amor. Nosso Açaruí, por favor, para as suas despedidas. Muita paz em nome de Jesus para todos. Joel? Muito obrigado, Jesus, pela companhia. Muito obrigado aos Espíritos de Luz que nos iluminaram. Muito obrigado aos companheiros que participaram desta jornada de amor. Fique em paz e até a próxima semana, se Deus quiser. Pela Rádio Rio de Janeiro, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil apresentou Cultura Espírita.